Olá! Seja bem-vindo ao Outro Ponto Podcast, o podcast onde a gente comenta a lição da Escola Sabatina Jovem por outro ponto. Eu sou o Vinícius Parolin, que eu vou chamar de GPS, e eu sou o Gabriel Aparecido, que eu vou chamar de Sidão. Isso aí, pessoal, somos aqui dois jovens, dois amigos, conversando sobre a Bíblia. Não somos teólogos, não somos pastores, tá, pessoal? A gente vai trazer aqui a linguagem jovem, a gente vai falar como que o jovem tá vendo a lição da Escola Sabatina Jovem, né? E que tem um tema bem interessante essa semana aí, ainda nessa lição aqui das mensagens, né, angélicas do fim do mundo. Ainda vamos falar também de profecias ainda esse episódio. Então tá bem completo, bem bacana o episódio de hoje. E já vamos começando aí, GPS. O que você tem a dizer, as suas primeiras impressões aí da lição dessa semana aí? Cara, primeiras impressões. Primeiro que assim, interessante que a gente fez vamos fazer esse podcast que daí a gente fala o que a gente quiser. Se a gente quiser falar mal da lição, a gente vai falar. E aí semana passada a gente deu uma reclamada, não, falou muito raso sobre profecia e tal. Mas essa semana tá bem legal, eu achei bem legal. Sim, não, essa semana, a primeira coisa, eu comecei a ler os dias da semana aqui, né, igual por exemplo, você vira a página ali, né, a lição de domingo ali, né, a lição de domingo ainda vem com aquele mesmo papinho de amor de Deus e tudo mais, né, tá igual na outra lição. Falei, nossa, mais uma vez que não vão abordar as profecias. Já na segunda-feira vem lá 2.300 tardes e manhãs. Depois já vem especulando mais sobre os animais, calculando os dias, os 490 dias e assim por diante. Então, se a gente querer profecia, toma profecia na nossa cara aqui, cara. Porque os caras vieram com força essa semana. O que não dá pra dizer da tirinha, né? Que semana passada foi tão boa, né? Essa semana eu nem ri e nem achei sentido nela. Você entendeu essa tirinha aqui? O que você tem a dizer dela? Cara, assim, eu acho que ela deixa uma mensagem. Legal, uma mensagem legal, interessante. Vai lá, explica o humor da tirinha. Professor de gramática agora. Pois é, vamos descrever, né, pra quem não... É verdade, pra quem não tá ainda. Então, assim, tem duas garotas sentadas no parque, no banco. E uma pergunta pra outra. Amiga, suponhamos que você cometa um crime e seja condenada. Como seria se nenhum advogado quisesse defender você? Aí a outra responde: eu acho que existe a possibilidade de autodefesa, mas por que você está pensando nessas coisas, credo? Aí a primeira diz: é que eu estava lendo no livro O Grande Conflito, o capítulo Aproxima-se o Tempo de Angústia e vi isso aqui. Aí tem a imagem do livro com o texto: deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Durante esse tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Página 614. E outra responde: misericórdia, amiga, sem intercessor, pronto, acabo de desbloquear mais um medo. Não, só um adendo. Quando eu comecei a ler essa lição, eu pensei assim, nossa, que diálogo mais natural. Nossa senhora, como eles são espontâneos. Mas assim, é que a figurinha aqui, né, dá a entender que são duas adolescentes. E realmente adolescente não conversa sobre isso. Agora, no nosso círculo de amizade, eu vejo que isso aqui seria um papo bem possível, assim, né. Claro que a gente não ia puxar do bolso, assim, Ellen White. Aqui, ó, porque eu li isso aqui e fiquei com medo, né. Mas seria um assunto bem conversável na nossa roda de amigos aí, atualmente, né. É que vamos pensar bem também. Segundo a igreja, né, o jovem, ele é de 18 a 30 anos, né, para a Escola Sabatina Jovem. Então, tipo, é uma faixa etária muito grande, né? Dá uma diferença muito grande. Pô, pra quem tem 18, pra quem tem 30, a gente tem 26. A gente tá mais perto de não jovem do que... então, a gente já tá no final ali. A gente já tá um jovem da melhor idade, né? Jovem chato. Os velho paia já. Não, cara, mas ó, essa tirinha aqui... E assim, já vou dar um spoiler aqui, grandão, que eu não gostei da tirinha essa semana, tá? Justamente pelo fato de, tipo assim, primeiro que ela não é engraçada. Eu acho que a tirinha, ela veio com a proposta, ela tinha que ter um humorzinho. Tinha que ter. Tentaram aqui e não rolou, tá? Tanto é que eles tentaram fazer um humorzinho aqui, uma comédia, né? Desbloqueei um novo medo. Então, tipo assim, eles tentaram fazer, pra mim não colou. E o tema da lição, assim, aqui fala sobre o tempo do fechamento da Porta da Graça, né? Só que a profecia que a gente vai estudar hoje, ela aborda o tempo em que em que se começa o juízo
que vai anteceder o fechamento da Porta da Graça. E a lição, eu pelo menos não visualizei ali ela abordando esse tema aí do fechamento da Porta da Graça. Tem alguma coisa mais a dizer aí dessa lição, dessa tirinha? Então, porque ali comenta, né? Tipo, o texto diz: a partir da tirinha, anote suas primeiras impressões sobre o que trata a lição. Por exemplo, a lição vai tratar do momento em que Jesus sai ali, né, do Santíssimo, ele terminou de fazer o julgamento, ele não é mais nosso advogado, que é o que a gente comentou um pouco na semana passada. Agora não temos mais o intercessor, a Porta da Graça fechou e vamos entender melhor como que é esse período aí. Mas a hora que começa a gente vê que, na verdade, é um pouco mais pra trás o negócio. Ele vai abordar ali um período anterior ao fechamento da Porta da Graça. Para quem já estudou profecias, Daniel ali, hoje já vou adiantar aqui, né? Vai estudar as 2.300 tardes e manhãs, os 490 dias, vai estudar o bode com o chifre estranho no meio do olho, que é outro animal bizarro que aparece em Daniel. E assim, esse período, para quem já estudou profecia, sabe muito bem que esse período é o período em que praticamente se inicia a intercessão de Cristo por nós, e não o encerramento desse período, né? Então, creio eu, olha, eu não olhei, porque para não misturar os assuntos, eu só começo a estudar a lição da próxima semana depois que a gente termina o podcast. Espero muito que a lição da semana que vem tenha uma tirinha que combine com a tirinha dessa semana, porque daí eu vou falar, não, foi um erro de impressão, né? Pelo menos porque essa tirinha que eu achei ela bem mal colocada nessa semana. Mas assim, já que tem essa tirinha, eu queria comentar também, porque eu acho um tema muito interessante esse período aí. Porque assim, uma vez eu conheci um cara que ele defendia a teoria de que a gente pode ser perfeito. E eu fiquei assim, mano, a gente pode ser perfeito? Como assim? Pô, a gente é pecador, a gente não vai deixar de ser pecador, é a graça que salva, tal. Dele, não. Beleza que é a graça que salva, mas tipo, vai chegar um tempo onde a gente não vai ter o intercessor. Então a gente vai ter que já viver uma vida de santidade. Então não que a gente vai estar salvo por conta disso, mas a gente não vai pecar mais. E realmente tem textos que falam, tipo assim, que o ímpio continue no pecado, que o justo continue fazendo justiça e tal. E eu fiquei, pô, e aí, como é que vai ser esse rolê, né? Nossa, doideira, né, cara? Fica o questionamento aí. Porque se a gente... aí, deixar nos comentários, né, o que você pensa sobre esse... Realmente, cara. Rapaz, olha, outra viajada top aí. Porque se a gente parar pra pensar, no tempo do fim, né, não vai ter mais um intercessor, mas vai ter um período ali antes da volta de Cristo, né? E que não vai ter um intercessor. Será que... Só que eu também ouvi, né, esses dias atrás aí a gente estava estudando, não lembro se você estava junto lá no dia, a gente falando que tipo assim, não, mas o Espírito Santo, ele não vai se retirar da terra, né? Ele vai se retirar da presença daqueles que escolheram o lado errado, né? Que escolheram não estar com Cristo. Então assim, creio que a gente vai continuar sendo pecadores, né? Até a transformação, porque senão não precisaria da transformação, certo? Porque no abrir e fechar de olhos, eles foram transformados, eles ascenderam ao céu. Então, tipo assim, creio que a natureza pecaminosa do ser humano vai ainda existir. Mas assim, a gente vai viver um momento de comunhão tão grande por causa da tribulação dos últimos tempos. A gente não, porque se eu tiver lá, eu vou viver isso aí. Mas eu já orei pra Deus, porque eu não quero passar esse momento no final aí. Então, já vou deixar um spoiler aí, galera. Momento assim, polêmico, tá? Se o Sidão, Deus me livre, descansar em circunstâncias suspeitas, Jesus está voltando, viu? Porque ele atendeu minha oração. Porque eu pedi, não, Deus, eu tô de boa disso aí, eu não quero passar por isso aí não, tá? Eu não faço questão de... Mas enfim, mas assim, a gente vai passar por um momento de tamanha comunhão com Deus no tempo do fim que talvez a gente realmente alcance aí um estado de comunhão permanente, quem sabe, né? Algo assim. A presença do Espírito vai ser mais forte na nossa vida, então a gente vai ver com mais clareza o pecado em si. Pode ser, essa teoria aí é interessante. Eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar, sabe? Como
tem muita gente que já tem meio que o caminho pronto de como vai ser. Vai ser desse jeito, tal assunto que vai levar a perseguição, não sei o quê. Porque assim, a Bíblia fala que a igreja de Deus, no tempo do fim, ela vai ser perseguida. Vai existir dois lados. Não vai ter assim, não, pô, eu tô aí, né, cada um com seu pensamento. Não, vai ser tipo assim, perseguidores e perseguidos. E assim, cara, o mundo hoje é muito plural, né, e tem muita abertura, assim. Lógico que tem países que são mais livres que outros, né, mas assim, hoje se comenta muito sobre respeito, não sei o quê. Então, tipo, o que vai ser o ponto-chave que vai culminar nessa perseguição? Beleza, já deve vir algumas coisas na cabeça, mas eu vejo que tem trechos da Bíblia que dão a entender que vai ser coisa assim que, se você não estiver atento, você não vai perceber que você está do lado errado. E ao mesmo tempo também fala que o povo de Deus na verdade vai assim, vai parecer uma galera insana, porque o mundo vai estar meio que ficando bom, assim, tipo assim, pô, a gente tá como se assim, o anticristo ele tá aí e as coisas estão ficando boas e vocês são a galera que estão contra isso e tal. Então parece que é um bagulho muito óbvio, mas ao mesmo tempo também não tão óbvio. Eu acho, sei lá. O tempo do fim vai ser um momento bizarro, assim, sabe? Porque a gente estuda as profecias, mas mesmo assim a gente não tem essa... Eu, pelo menos, igual você falou aí, GPS, eu também não tenho essa visão tão detalhada de como que vai ser o tempo do fim. Pra mim é algo bem nebuloso ainda, né? Como é que vai ser, eu não tenho essa... Porque, como você disse, o mundo vai estar seguindo um poder que provavelmente, que aparentemente, né? Aparentemente está trazendo a solução, e a gente vai ser contra. Vai ser do contra. E por isso que vai ter a perseguição, a gente vai ter que fugir, e é por isso que eu orei pra Deus para não participar desse momento. Enfim, é um momento assim que realmente não tem... Eu não consigo imaginar como que vai se desenrolar esse momento aí na história do ser humano. Como é que vai se desenrolar o tempo do fim, né? Porque... Então, e assim, um outro comentário que eu vi um trecho de Ellen White também comentando que assim, ela estava, uma visão que ela estava entre os justos e os perseguidos. E outra vez, viagem no tempo ou não? Enfim, ela estava lá e ela falava, tipo assim, eles choravam, tipo assim, em desespero. E a única... e clamavam para que Deus cumprisse as promessas que ele fez. Porque a única coisa que eles tinham agora era o favor de Deus, assim. Porque agora a gente não pode comprar, não pode trabalhar normalmente. Então é um período bem... até por isso, igual eu falei, né? Até por isso que eu acredito que a gente pode sim, quem sabe, né? Nessa teoria aí que você apresentou, quem sabe alcançar uma situação, né? Um estado de santidade perfeita, né? Porque a gente vai estar tanta comunhão com Cristo que, né? Quem sabe? A gente vai estar assim tão dependente, tão sem também, tipo, num outro, né, nível numa outra vivência, né? Sei lá. Sim, cara. E sobre aquela questão de você falar que não perceber que tá do lado errado, cara, deu um insight aqui, eu não tinha pensado nisso antes, mas é aquela parábola das 10 virgens, né? Cara, aquilo lá ele fala muito bem disso, né? Porque as virgens que ficou pra trás lá, com azeite, todas elas dormiram, né? Mas teve uma delas que não preparou, né? E elas estavam agindo como se nada tivesse acontecendo. Quando elas perceberam, já não tinha mais onde comprar, já não dava pra entrar mais no casamento e ficou por isso, acabou. Então, e ao mesmo tempo que fala, tipo assim, quando se refere à volta de Cristo como um ladrão, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, tem pragas e tal. Beleza, que ninguém sabe o dia nem a hora, mas... Sei lá, cara, eu acho complexo. Eu acho que a Bíblia, ela informa muitas coisas já relevantes pra gente estar ciente do que vai acontecer, mas tem muita coisa, assim, o caminho exato de como vai chegar nisso e aí, complexo. Pra mim, isso aí liga diretamente no que o anjo falou pra Daniel, né? Ó, se você não entendeu, bicho, guarda isso aí, só aceita. Então, tipo assim, a mesma coisa pra gente, né? Não entendeu? Não sabe como é que vai ser? Cara, não importa. Vai acontecer e você tem que estar desse lado, senão... Já que você falou isso, eu lembrei... Primeiro que, assim, é uma conexão, estamos conectando com a lição, a tirinha. E segundo, é uma oportunidade de fazer o nosso quadro de retratação. Um quadro pra gente comentar
vinheta. Pra gente comentar coisas que acabaram ficando mais ou menos ali no episódio passado, né? Uhum. Esse é um ponto que eu achei interessante. Que a gente comentou, não, Daniel, o anjo não falou exatamente o que a coisa. Não falou que tal coisa era Medo-Pérsia, tal coisa era Grécia. Mas na lição dessa semana a gente tá vendo que na queimou a língua, assim. Nossa, aquilo na hora eu li, eu falei, não, ele não fez isso comigo. Não é quem falou? Tá lá escrito Grécia, Medo-Pérsia. Então. Já a gente comenta melhor sobre isso. Nossa, um outro ponto. Alguns pontinhos, né? Eu comentei também, lá, comentando sobre a visão do chifre pequeno, eu comentei que ele arranca 2 chifres, mas na verdade são 3, né? Então, isso, a gente esqueceu esse terceiro aí. E outra coisa foi... o leopardo lá com 4 cabeças, né? Que daí eu disse que eram os generais de Alexandre e você disse que eram os 4 reis da Grécia. E olha, que sucederam Alexandre e tal. E olha só, galera, os dois estavam certos. Porque esses 4 reis eram os 4 generais dele. Então, assim, no final das contas, a gente estava certo, tá? Os dois estavam certos. Eles já estavam em momentos diferentes da história, né? Uhum. Mas é isso aí. Vamos começar então Vamos começar aqui, a né? historinha. Vamos começar outro comentário só, tipo... Cara, assim, uma lição de uma semana de estudo sobre 2 capítulos, assim, muito pesados. Teologicamente, muito pesados, com muito conteúdo. Então, assim, dá pra falar que, a lição é meio rasa. Cara, mas... não dá pra criticar, porque acho que é o que deu pra fazer, não, sabe? Essa semana ela me surpreendeu, porque, tipo assim, é um estudinho, tá? Pra quem tem a lição em casa sabe que o estudo aqui ele tem poucas páginas. São 5 temas que ele vai abordar na semana, né? Que, tipo assim, o tema do sábado não conta, porque é só a lição, né? Eu digo assim. Não que não conta, que não seja importante, tá, galera? Antes de cancelar eu aí, tá? Tipo assim, não conta porque ele geralmente ele traz um prefácio da lição, né? Então você vai ler o tema e a tirinha. Vai ler o verso tema, né? Então ele vai sobrar, na verdade, vai sobrar 6, né? 6 teminhas ali, cada um numa página. Só o de sexta-feira que vai ser um pouquinho mais esticado, né? Então assim, não tem como ele realmente abordar com muita profundidade um tema tão pesado quanto esse. Mas, em comparação com semana passada, eu achei bem completo, tá? Bem completo em comparação. Porque semana passada ela nem sequer tocou no tema das profecias, né? Ela focou muito no Deus Redentor, no Deus Salvador, tá? Que era o que vinha acontecer depois das profecias. E aqui não. Essa semana ele traz realmente ali o tema da semana. Ele traz ali um estudo sobre as profecias e tudo mais, né? Então, a gente vai falar hoje aí, para dar uma resumida, né, no verso, porque é bastante verso, né? Capítulo 8 e 9 de Daniel. Para dar uma resumida, primeiro o verso ele começa falando lá que tinha um carneiro no meio do deserto, e ele tinha 2 chifres, um chifre era menor, e o outro chifre era maior. E mais pra frente o texto bíblico aí vem de novo aí vem aí para quebrar o meu argumento semana passada, né? Vem o verso, o texto bíblico vem falando, e esse carneiro representa a Medo-Pérsia, né? Que daí seria o chifre menor representando a média, né? Que era o lado mais fraco do império, e o chifre maior a Pérsia, que era o lado mais forte do império. E veio em direção a esse carneiro. E ninguém podia com esse carneiro, tá? Fala lá que ninguém podia com ele. Mas veio, não sei da onde, veio do além, veio um bode com um chifre no meio dos olhos, e ele feriu mortalmente o carneiro. Uhum. E é interessante que, de novo, né? Não é uma visão isolada. Desde Daniel 2 tem a estátua. Aí semana passada a gente falou dos animais. Aqui a gente tem outros animais, mas que estão falando da mesma coisa. Estão falando da mesma coisa. Aí esse com bode... outros detalhes, né? Com outros detalhes. Aí esse bode, a Bíblia vem e fala que era a Grécia, né? Então, assim, aí o verso bíblico ainda vai ter... Pra mim não falar besteira aqui, pessoal. Pera aí que eu vou achar aqui o verso. Porque ele vai falar que esse chifre que tem no meio do olho do bode, ele vai cair e vai dar lugar a... Quer ver aqui? Acho que é 4 chifres, né? O grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis. Que aí a gente já pode falar, né? Os 4 chifres,
os generais que depois viraram reis, né, da Grécia, lá, os sucessores do Alexandre. E de um deles, e eles cresceram aos 4 ventos do céu, né, representando ali a abrangência do Império Grego. E de um deles saiu um chifre pequeno. Então aqui eu não entendi muito bem, GPS, aí você me esclarece um pouco. Esse chifre, ele nasceu do bode, ou ele nasceu no lugar de um dos chifres, ou de um chifre nasceu um outro, tipo um galho, uma rama de árvore, assim, ó. Saiu um chifre, e saiu do chifre, saiu igual o chifre de viado, por exemplo, que sai enraizando assim. Será que foi assim? Cara, eu confesso que quando eu li, eu imaginei de um desses 4 saindo mas... Estranho. Eu não confesso que eu não sei exatamente qual que é a imagem que é ali. Mas assim, pelo menos o que representa a gente sabe, né? Então, e aí esse chifre pequeno que saiu ali, aí a gente já vai entrar no tempo do fim aqui. Cada visão dessa de Daniel, né, a estátua, os 4 animais, e agora aqui esses 2 animais, cada um deles vai representar o mesmo período histórico, só que de formas diferentes, né? Então, tipo assim, lá na estátua, esse tempo do fim, o chifre pequeno que fala, ele seria os pés da estátua, né? Seria ali naquele período histórico. Já nos animais, ele seria um chifre pequeno que derrubou outros 3 chifres do animal final lá, da besta terrível e espantosa, né? Sem descrição. E aqui, no mesmo animal ali no bode, que sai no mesmo animal bode, né, sai 4 chifres, demonstrando ali o domínio grego. Aí depois de um deles sai um outro chifre, que daí já vai representar o Império Romano. E esse mesmo chifre diz aqui que ele era um chifre pequeno, e ele foi se engrandecendo, né? E aí eu já entendo que nessa parte, quando ele fala que foi se engrandecendo, aí eu já vejo como sendo o poder aí que vai fazer frente. Não vou dizer o nome, quem estuda a profecia sabe, mas a gente não vai causar polêmica aqui, né? Que é o poder que vai causar aquela destruição do final dos tempos, né? Porque a partir daquele momento que ele começa a se engrandecer, eu pelo menos entendo assim, tá? Os estudos que eu vi aqui, eu analisei isso. Que o chifre pequeno ele representa o Império Romano. A partir do momento que ele começa a crescer, aí muda ali, né? Vem a Europa dividida, o mundo de hoje em dia, né? E ali ele vai se engrandecendo até que ele fez frente, alcançou o exército do céu, né? Então fala que ele vai de encontro com Cristo, ele vai de encontro com o fim dos tempos ali, né? Com Deus. Cara, na verdade, aqui pelo que eu entendi, na lição de segunda comenta, né, sobre o chifre pequeno do bode, né, no caso. E aqui, mano, vai falar que tem gente que interpreta que isso é um ponto interessante também, que a lição jovem, muitas vezes, ao invés de pegar um tema e estudar progressivamente, ela pega alguns temas meio isolados e joga assim pra gente. No caso aqui, comenta uma outra interpretação que às vezes é feita sobre esse texto, falando que, na verdade, as 2.300 tardes de manhã são dias literais. E para essa interpretação, eles dizem que esse chifre pequeno representaria o Antíoco Epifânio, que foi um líder militar que atacou Jerusalém, profanou o templo e tal. Então esse líder seria a representação do chifre pequeno. Sim. Só que essa interpretação, tipo, a lição comenta que não faz sentido porque as datas não batem e porque essa visão comenta que é sobre o tempo do fim. E no caso, tipo, não... A gente sabe que não foi o fim, né? E o que fala aqui depois? Que, na verdade... o chifre pequeno, na verdade, ele está representando Roma mesmo. É o Império Romano que nasce aí a partir disso. Isso. E aqui, ó, essa visão aqui especificamente, eu cometi uma gafe aqui, já vamos fazer o momento retratação, que é o seguinte, tá? Ele não esse chifre pequeno, ele não vai de encontro com a volta de Cristo, né? Ele fez frente ao povo do céu, ele afrontou o exército do céu, e aí um santo perguntou a outro santo: até quando vai durar essa visão? Até quando que ele vai fazer essa afronta? Né? Aí eu já interpreto aí como sendo, né, o período medieval ali, e depois o período renascentista, né, que foi uma afronta declarada à mensagem do evangelho. E aí disseram:
até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Então essa visão ela se encerra aqui, até as 2.300 tardes e manhãs. Tá? A gente vai explicar um pouquinho mais, mas quando que se encerrou essas 2.300 tardes e manhãs? Na nossa visão aqui, se encerraram no ano de 1844. Então, essa visão ela se encerra ali naquele período. A gente já vai comentar sobre as datas chaves, né, que é muito interessante. E realmente, eu acredito que esse chifre pequeno que vai crescendo, ele representa tudo isso mesmo, né? Ao invés de representar um outro animal, na verdade, é algo que nasce de uma coisa e vai... É uma progressão de fatos, né? Cresce muito. E assim, eu acho interessante, eu tentei pesquisar que... para tentar entender, tipo assim, de qual dos reinos que Roma nasce, mas pelo que eu entendi, tipo, Roma era uma cidade-estado meio insignificante na época que estava rolando o Império Grego e tal. Só que se a gente parar para pensar também, Roma, na verdade, foi muito, muito, muito influenciada o Império Romano pela cultura grega, né? Sim. Né? Tanto é que tem um poeta romano, Horácio, que ele diz uma frase bem interessante. Fala assim: capturamos a Grécia com nossas espadas, mas a cultura grega conquistou nossos corações. Então, assim, a religião deles era baseada na cultura grega. Tipo assim... O conceito de política também vem... Eles reestruturaram o conceito político da Grécia, então a cultura deles toda era baseada no grego, né? Pra você ter noção, tem até aquele mito de formação de Roma que fala sobre o Rômulo e Remo, que tinha lobo e tal. Eu, assim, quando eu estudei isso aí, né, no colégio, eu achei um bagulho meio chato. E pelo que eu estudei depois, os próprios romanos acharam isso aí meio chato. E eles inventaram um novo, tipo, mito de fundação de Roma, dizendo que, na verdade, quem fundou Roma foi o Enéas. Que, tipo, foi um cara que escapou da guerra de... Meu nome é Enéas! Tipo assim, se a gente pensar na guerra de Troia, tipo, os troianos, eles perderam a guerra e teve um sobrevivente, foi o Enéas, um grande guerreiro. E eles, tipo assim, cara, vamos se apropriar dessa cultura aí, que nem é nossa, mas vamos falar que veio desse cara, que é top. Então, tipo assim, é realmente muita influência da Grécia. Não, realmente, cara. Então, assim, quando esse verso... então, pegando esse gancho aí, quando esse verso traz aí o bode, e do bode sai o Império Romano, o bode que já representava a Grécia sai o Império Romano, aí a gente entende que ele realmente, né, foi algo que surgiu ali muito intrínseco um ao outro. Então até nisso Daniel já vinha trazendo, né, anos antes do Império Grego, muito mais anos antes do Império Romano, ele já vinha trazendo esse conceito de que um nasceria de dentro do outro. Vale comentar que assim, a gente acredita que Daniel viveu mais ou menos ali por volta de 600 e poucos até 500 e poucos antes de Cristo, né? Então era um período ali que a Babilônia estava tipo em queda, o Medo-Pérsia ali crescendo. E a Grécia, assim, ainda estava num período arcaico ali, não era tipo... Umas ilhas perdidas ali no tipo assim, no Mediterrâneo. Não era aquele negócio que falava assim, nossa, é um império forte. E o Império Romano, então? Nada. Então, assim, tá, ele podia... A única coisa que dá pra dar uma relevada seria ali a questão dos 2 primeiros períodos, né? Porque ele já sabia que a Babilônia tinha acontecido e ele já tava vendo a Medo-Pérsia. Mas o Império Grego e Romano, rapaz, ou era muita piração da cabeça dele, ou ele realmente foi um cara inspirado por Deus, né? Pra ver o futuro. E assim, ainda sobre essa relação grego-romana, a gente vê, né, que até no Novo Testamento, né? O Novo Testamento ali, Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento e ele era um romano. E ele escreveu em grego. O Novo Testamento inteiro foi escrito em grego, né? Se eu não me engano. E assim, era uma língua, apesar do Império Romano ser o dominante, era uma língua muito utilizada ainda dentro do Império Romano. Então era algo assim como, por exemplo, a Inglaterra e Estados Unidos, né? Que até hoje aí Estados Unidos fala inglês. Então seria algo mais ou menos nesse sentido aí, né? Que um império que nasceu de dentro de outro, né? Por isso essa relação. E nessa última visão, Daniel, a visão, né, o anjo mostra para Daniel esses 2 períodos aí num animal só. E aí vem falando das 2.300 tardes e manhãs, né?
Quando que começou? Agora vamos lá. Quando que começou esse período, né? Cara, só um comentário também, tipo... Hoje a gente tem meio que um negócio mastigado, né? Uhum. Mas quando a gente pensa em Daniel tendo as visões e ficando louco tentando entender, e aí depois a galera, né, lá no século XIX, buscando, assim, fazendo conta, tentando achar na história o que cada coisa representa, é muito louco. Sim, cara. Ó, se você pegar, essa semana eu tava ouvindo aquele... Rodrigo Silva, arqueólogo aí, um abraço. Quem sabe um dia ele vai participar aqui com a gente. e ele falando que ele teve o prazer de ver a Bíblia Andrews, né? A Bíblia do Andrews, que foi um dos fundadores da Igreja Adventista, né? Que ela tá lá, é patrimônio da igreja, tá lá num museu lá nos Estados Unidos. E ele fala que ela era assim, ó, surrada. Tinha várias anotações, tinha um caderno de anotações, e era contas em cima de contas, períodos históricos. E pensa, galera, numa época, ele estudou isso numa época que não tinha internet. Que hoje você puxa aí no Google, você sabe o período de início e fim da maioria dos impérios antigos, né? Agora, na época de Andrews ali, 1844, nem jornal não tinha direito, estava começando a era do impresso. Né, começando a ficar popular o impresso, né? Não começando, né? Porque o impresso a gente sabe desde lá de Lutero, que já tem as primeiras impressões, mas ali em 1844 ainda não era aquela coisa que todo mundo ia ter acesso ao material impresso, né? Então, assim, imagina para ele estudar essa parada aqui, os períodos, os anos, as datas, os nomes, tudo sem acesso à internet, né? Então, bem doido mesmo. Então, só antes da gente entrar aqui nas 2.300 tardes e manhãs, pessoal, vale lembrar que aqui, ó, no final do capítulo 8, porque a gente estuda 2 capítulos essa semana, né? No final do capítulo 8 fala assim: Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente vários dias. Depois me levantei, tratei dos negócios do rei, fiquei espantado com a visão e não havia quem entendesse. Então você já vê que ele ficou encafifado. Ele ficou doente, ele ficou esgotado, ele acordou, cuidou dos compromissos que ele tinha e ficou pensando naquilo. Aí no capítulo 9, ali no versículo 1 e 2 vai ter uma breve apresentação ali para contextualizar o período histórico. E no versículo 3 já vem: Voltei o meu rosto ao Senhor para buscar em oração com súplicas e com jejum, vestindo pano de saco e sentado em cinzas. Para quem conhece a Bíblia sabe que isso aqui era um momento que o cara estava na fossa. Ele não sabia mais o que fazer, ele fazia esse ritualzinho aqui para ele se humilhar perante Deus. E orei ao Senhor e fiz a seguinte confissão: Ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos do teu mandamento e do teu juízo. E aqui ele vem seguindo, né? E ele vem até o versículo, deixa eu ver aqui, ó. Até o versículo... até o 20, ele vem até o versículo 20, não, até o 19, né? O vídeo já começava assim, enquanto eu ainda falava. Ele vem até o versículo 19 e ele vem uma súplica, né? Uma lamentação, pedindo perdão a Deus pelas transgressões, pedindo a Deus iluminação para que ele entendesse aquilo tudo que aconteceu, né? Aquilo tudo que ele viu. E assim, vamos entrar aqui nas datas agora, né, galera? Vamos lá. O bode, né, representando ali o Império Grego, ferindo o carneiro, Medo-Pérsia. Dele sai o chifre pequeno. E esse chifre pequeno foi até o céu e ele transgrediu, ele enfrentou e ele tentou ferir os exércitos do céu. Um santo perguntou ao outro santo: até quando isso se dará, né? Até quando isso vai ser permitido? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então vamos lá. Quando que começou essas 2.300 tardes e manhãs, né? Bom, aqui em Daniel 9 a gente tem uma deixa, né? Em Daniel 9, no capítulo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santuário.
muito E aqui, né? Se fosse uma professora de redação, não ia gostar muito. Não, a professora já ia passar a caneta já. Enfim, aí no 25 continua. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra e estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá, aqui tem muita informação. Vamos gravar a princípio que fala sobre 70 semanas, 7 semanas, 62 semanas, e depois tem 1 semana e vai falar sobre meia semana, né? Uma parte aqui. E a deixa principal tá falando aqui sobre a restauração. Cadê aqui? Para restaurar e para edificar Jerusalém, né? Então a gente pode considerar que a data que é o marco início, né, das 2.300 tarde de manhã seria o decreto de Artaxerxes, que permitia o povo a restaurar o templo de Jerusalém. Isso aí, pessoal, isso aí aconteceu em 457 a.C., ali, ao final de 457 a.C., né? E para quem não sabe, né, antes de Cristo, os anos eles são contados decrescente, né? Então 457 vai até 0 e depois começa a aumentar de novo. Aí, na profecia aí fala de 7 semanas, né, que o povo teria para reconstruir para reconstruir as muralhas de Jerusalém, correto? Isso. E aí essas 7 semanas, né? Se você fizer 7 vezes 7, são 49 dias. O ano profético, um dia para cada ano, um ano para cada dia, né? Aí daria 49 anos. E foi exatamente o tempo que levou para construir. Porque se você olhar na cronologia, de 457 até 408 a.C., foi a época da reconstrução da muralha de Jerusalém. E depois disso, o povo teria 62 semanas, né, GPS, tá aí? E a gente teria 62 semanas para poder o povo se arrepender, se purificar, correto? E essas 62 semanas seria ali do período do final da construção da muralha, e isso culminaria até na vinda do ungido, né? Tá aí no verso. Isso. E a vinda do ungido seria ali a presença de Jesus Cristo ali no batismo dele, com João Batista, que aconteceu por volta do ano 27 depois de Cristo. Que é quando ele começa o ministério, né? Isso. Então tem todo esse significado do ungido, se retratando a função do sacerdote, ele começava o ministério quando ele recebia a unção, né? Então tem toda essa simbologia para entender que é o momento em que Cristo é batizado. Sim, e na Bíblia vai ter também vai ter em Levítico, se eu não me engano, vai estar falando que o sacerdote ele só poderia ser ungido para ser o sacerdote quando ele tinha a idade de 30 anos. E em Lucas vai dizer que o batismo de Cristo aconteceu aos 30 anos. Então ali é claramente a Bíblia preparando o Jesus rei para ser o Jesus sacerdote também. E ali, depois para fechar as 70 semanas que o povo teria para poder se arrepender, né? As 70 semanas, a gente ainda está em 69 semanas, se vocês fizerem as contas aí, né? Tivemos 62 entre a reconstrução da muralha e 7 semanas antes disso, né? Que seria ali entre a reconstrução, indo para trás, tá, pessoal? Entre a reconstrução e o decreto que permitiu essa reconstrução. Então ali tivemos 69 semanas. Então, se você fizer a continha, falta uma semaninha ainda. E no meio dessa semana, no ano 31 depois de Cristo, seria feito cessaria o sacrifício. E se você pensar o que aconteceu logo depois do batismo, com 3 anos de ministério ali,
foi a morte de Cristo, né? No ano 31 de Cristo. No ano 31 depois de Cristo. E aí tem todo o significado, né? Que quando Cristo morre tem o cordeiro, que ele estava para ser sacrificado e ele foge, e o véu é rasgado. Então, assim, Rasgado. isso ali significando que Jesus agora ele é o cordeiro, ele está assumindo esse papel dele, né? E ali as 70 semanas vão se encerrar em 34 depois de Cristo, com a morte de Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. E ali Estevão ele tem uma visão muito significativa, né? Ele vê Jesus Filho sentado à direita do Pai, pronto para em todo o seu poder e glória. E com essa visão a gente entende que ali se encerrou, né? Essas 70 semanas que o povo teria para ter se arrependido. Só que o povo, em vez de se arrepender, eles simplesmente jogaram por terra ali a presença do Messias, né? E só um detalhezinho, vale lembrar aí que o pessoal, os judeus, né, tem uma restrição muito grande quanto a estudar Daniel, porque eles acreditam que a profecia não se cumpriu, que a profecia estaria errada de alguma forma, porque eles não consideram, né, a vinda do Messias como sendo o seu salvador. É interessante que quando fala que no começo do verso que as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, então a gente vê que todo esse período aqui das 70 semanas, que é o começo das 2.300 tardes e manhãs, está ligado à questão do povo de Israel, né, na questão dele ser o povo de Deus ali, e até o momento que eles deixam, né, de ser tipo, meio que a salvação exclusiva para esse povo, para que seja para que todos tenham acesso, né, à salvação por Cristo. Não que não tivessem antes, mas sem essa questão demográfica, né, de povo. Porque antes disso, para você ser salvo, você deveria fazer parte do povo, literalmente, da nação Israel. E o povo perdeu E o povo de Israel, a gente entende no final dessa profecia que o povo de Israel perdeu esse direito ao final quando Cristo foi posto na cruz. Eles perderam esse direito e agora a salvação, inclusive depois de Estevão, o evangelho é pregado massivamente fora de Israel, fora do povo judeu. Começa ali principalmente com Paulo, que vai atrás dos Galatas, vai atrás do pessoal de Roma, e ele começa a pregar, pessoal de Coríntio, ele começa a pregar isso aí massivamente para os conhecidos como gentios, os gregos, né, muitos. Tanto é que o Novo Testamento ele não é escrito para hebreus, né? Ele é escrito em grego, justamente porque era a língua mais universalizada ali que tinha na época, uma língua mais acessível para muita gente. Então você vê que depois disso houve uma mudança na pregação do evangelho. Realmente um marco aí, né? Uhum. Então, assim, basicamente é um pouco difícil. A gente falando aqui só é um pouco difícil de entender. Então é interessante procurar uma imagem. A gente, inclusive, para fazer isso aqui, a gente está olhando uma imagem que está mostrando assim 70 semanas e desenhinhos com numerozinhos, lembrando o que acontece em cada lugar, porque só com ouvindo é um pouco difícil de enxergar tudo que está acontecendo. Mas... Sim. Mas vale lembrar que, tipo assim, esses 490 anos, essas 70 semanas, elas estão enquadradas dentro das 2.300 tardes que um santo disse para outro santo, lá depois que eles viram a visão do bode que feria o exército do céu. Eles que diziam, né, que depois de 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Então a gente tem ali Assim, a gente acabou de ver que o marco inicial é o 457 a.C., né? Isso, 457 e aí, a.C. Quando a gente faz a continha, 2.300 anos pra frente vai cair aonde? 1843. Isso. E agora? Temos um probleminha aí, pessoal. Mas esse probleminha, esse errinho histórico aí, a gente tem vários fatores que podem chegar a esse erro de datas, tá? Mas eu já vou adiantar que esse erro de contagem é um erro humano, tá bom? Porque assim, como adventistas, a gente entende que esse período profético, ele terminou em outubro de 1844, dia 22 de outubro, né, de 1844. Então, será que a profecia, será que os nossos fundadores aí da igreja, eles erraram na contagem ali das datas, ou tem alguma coisa a mais, tá? E aí a gente entra em alguns detalhezinhos históricos, como por exemplo,
o decreto de Artaxerxes ele foi promulgado ali no final de 457, né, para 58. Então ali a gente já teria alguns meses ali. Aí, pessoal, fora esse detalhe aí do final, ali para o começo do ano de 458 ou 57 a.C., a gente vai ter um erro no calendário gregoriano, em que 10 dias foram simplesmente excluídos do calendário no ano de 1582. Perceberam que havia uma contagem errada ali de dias? Naquele ano, dos dia 4, pulou diretamente para o dia 15 de outubro de 1582. Então ali a gente também já tem mais um errinho de alguns dias. E sem contar que a gente também tem um probleminha de contagem de anos lá no início da era cristã, da era gregoriana, que é o exato ano do nascimento de Cristo. Porque se você olhar aqui, Cristo ele morreu no ano 31 depois de Cristo. Mas a gente sabe pela Bíblia que ele teve 3 anos de ministério. Então ele morreu com 33 anos. Então como que ele tinha 33 no ano 31 depois dele? Então aí a gente entende, vários estudos arqueológicos viram que foi um erro de contagem colocar o nascimento de Cristo no ano 0. Então Cristo, hoje em dia a gente tem um entendimento que ele nasceu ali mais ou menos no ano 3 ou 4 antes de Cristo. Então todos esses errinhos históricos aí, a gente acaba chegando em algumas incongruências, né? Sobre o ano exato do final dessa profecia. Mas o GPS ele achou interessante sobre um personagem pitoresco aí da igreja que trouxe aí alguns dados um pouco mais claros sobre essa questão do ano aí. Sim, vou falar sobre isso agora, porque beleza, a gente fez a conta aqui e viu que é 1843, né? E daí o que a lição fala sobre isso, né? Eles falam assim, na parte de sexta diz assim: não se percebeu a princípio que no decreto não tivesse que se o decreto não tivesse sido emitido no início do ano de 457 a.C., os 2.300 anos não se completariam em 1843. Verificou-se, porém, que o decreto havia sido promulgado próximo do fim do ano de 457 a.C. e, portanto, o período profético deveria chegar ao outono de 1844. Portanto, a visão não havia tardado, embora parecesse que sim. Aprendemos a confiar nas palavras do profeta, que diz o seguinte: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Isso está em Abacuque 2:3. E diz assim: Deus experimentou e provou seu povo com a passagem do tempo em 1843. O erro cometido na contagem dos períodos proféticos não foi logo descoberto, mesmo por homens instruídos que se opuseram às opiniões dos que esperavam a vinda de Cristo. Os estudiosos declaravam que o Sr. Miller estava certo em seu cálculo relativo ao tempo, embora discordassem dele quanto ao acontecimento que viria a coroar aquele período. No entanto, eles, bem como o povo de Deus do Advento, estavam em erro comum com relação ao tempo. Então a explicação que dá aqui, que é uma explicação que eu particularmente não consegui engolir direito, é que assim, não teria sido no início de 457, mas no final. Só que se foi no final de 457, então ia cair no final de 1843. Não ia chegar em 1844. Então. E aí a gente ficou na dúvida e perguntou. E a gente começou a questionar algumas pessoas dentro da igreja para ver qual que eram as respostas, né? E assim, muitas vezes a resposta era meio que assim, deu uma diferencinha ali, mas não. Só que depois beleza, eu entendi que assim, é igual a gente viu no texto, que Deus provou, mas que o texto de Abacuque diz que espera, que não vai tardar, beleza. Até aí tudo bem. Mas por que eles marcaram 22 de outubro de 1844, um dia tão específico, né? Então, uma data aí com questão de anos, porque na Bíblia não fala em dia específico, né? Só fala em anos. Como que eles fizeram essa marcação? Então. E aí, dando mais uma pesquisada, a gente descobriu que nesse período eles realmente acreditavam que ia ser 1843. Não aconteceu nada em 1843. Eles continuaram dando mais uma estudada, né, e tal, e teve um cara chamado Samuel Snow, que ele, estudando, né, o Levítico, o Pentateuco ali, ele previu que, na verdade, a volta de Cristo aconteceria no dia da expiação. Então,
ele viu que dia que seria o dia da expiação e caiu no dia 22 de outubro de 1844. Então, falou, então chegamos na data, vai ser esse dia que Jesus vai voltar. Aí chegou no dia, galera já, todo mundo lá igual nas pinturas, né, vestido de branco ali, esperando, olhando pro céu e não aconteceu nada. Nossa. E aí, um fato interessante também, que na manhã seguinte acontece a visão, né, do... Como que é o nome dele mesmo? Não sei o que, Edson. Eu também não lembro o nome do cara. Acho que é Hiram Edson. Depois a gente confirma aqui. Ele estava lá no campo, na manhã seguinte ele teve a visão onde Deus entrava no Santíssimo para fazer a expiação. E foi explicado para ele nessa visão que, na verdade, o evento que aconteceu no dia anterior, na verdade, foi um evento profético que se referia ao livrinho pequeno do Apocalipse, que ele tinha um sabor doce na boca, mas no estômago ele ficava amargo. Uhum. Eu não sei se nas lições pra frente a gente vai acabar vendo sobre o Apocalipse, mas enfim, aí a gente conclui que, na verdade, esse evento ele já estava previsto também. Tava previsto que o pessoal ia... Olha como que a Bíblia ela roda tudo assim, ó, e amarra muito bem. Ela já tinha previsto que a galera ia prever errado o evento, né, que ia acontecer. Tanto é que se você olhar... Agora uma curiosidade que vai ligar total com isso aí. O nome do cara, pesquisei aqui agora, é Hiram Edson. Tá? Hiram Edson. Esse cara... Agora, um outro personagem muito conhecido da nossa igreja é o John Andrews. Acho que é John. Chamado de Andrews, que é o sobrenome do cara, Andrews. Esse cara, ele é assim... Inclusive, hoje em dia tem a Bíblia na versão Andrews, né? Que é uma Bíblia com um estudo bíblico adicional entre as páginas ali e algumas notas de rodapé, baseados nos estudos desse cara. E esse cara ele foi muito importante para essas descobertas de datas e contagem de números. E um detalhe muito interessante, né? Assim, só um detalhe assim, que eu não sei se realmente faz sentido, mas eu creio que faça. A Bíblia dele tinha duas partes muito surradas. A primeira era Daniel, obviamente, e muita gente erroneamente fala que a outra era o Apocalipse, mas não. Ele estudou muito pouco o Apocalipse. Ele estudou mais o Evangelho, porque o Evangelho está intrinsecamente ligado às 70 semanas. Então, assim, ele se concentrou. O que dá a entender é que o pessoal que estudou isso aí se concentrou muito mais em Daniel e no Evangelho e acabou deixando o Apocalipse meio de lado nesse estudo todo. E aí acaba que pode ser que eles não tenham interpretado muito bem essa parte aí do livrinho pequeno, o que foi muito importante para a questão aí do cumprimento da profecia do livrinho pequeno. Então, tudo faz sentido, tudo se liga ali, né? Até, por exemplo, quando Deus diz que ia ser 49 semanas, né? 49 anos, né? 7 semanas, para o povo reconstruir a muralha de Israel. E se faltasse material? E se faltasse mão de obra? E se chovesse? Né? Deus já tinha previsto certinho que a mão de obra humana ia levar 49 anos para poder reconstruir ali as muralhas do templo da cidade de Jerusalém. Então, assim, você vê que a profecia ela é muito precisa, muito certinha. E qual que é o nome do cara aí? O Snow? Qual que você falou? O cara que teve... Samuel Snow. Esse cara, ele chegou a esse detalhe aí da expiação, do dia da expiação, justamente porque as 2.300 tardes e manhãs está inserida ali em Daniel 9 e... 8 e 9, né? 8 e 9. E ali vai ter a profecia, né? Vai ter a visão profética de Daniel ligando um carneiro e um bode. Que a gente falou aqui mais cedo hoje nesse episódio. E esses dois animais eles estão intrinsecamente ligados ao cerimonial da expiação, onde era sacrificado um carneiro, aí aspergia o sangue dele dentro do Santíssimo para poder ter o perdão dos pecados do povo. E que é o que a gente imagina, que é o que a gente entende que Cristo está fazendo agora, né? Ele fez o sacrifício ele mesmo como Cordeiro perfeito e agora ele está no santuário santíssimo lá, intercedendo pelos nossos pecados. E nessa mesma cerimônia, um bode simbolicamente recebia ali uma imposição onde ele recebia todos os pecados nele. E esse bode era jogado no deserto
para que ele para que ele se perdesse, né? E então você pode ver que o bode e o carneiro estão nessa visão e eles também estão intrinsecamente ligados ao dia da expiação. Por isso que o Samuel Snow chegou a essa data aí, né, ligando ao dia da expiação, porque toda a profecia que envolve ali, que está em torno das 2.300 tardes e manhãs, ela está toda relacionada com esse dia aí do povo de Israel. E é por isso que a gente viu que a tirinha acaba ficando um pouco fora do que a gente entendeu aqui, né? Sim, depois fora de contexto. Estudar as datas. Porque assim, ela vai falar, a tirinha está falando lá do final dos tempos, quando realmente vai acabar essa cerimônia da expiação. E aí, quem participou tá dentro, quem não participou tá fora. É disso aí que a tirinha tá falando. Mas aí a gente já tá falando do período profético de Apocalipse, o final dos tempos. E essa profecia, né? Se a gente pegar as profecias de Daniel, né? O capítulo 2 e 7, elas falam sobre todo o período da história humana. Né? Que daí são a estátua de Nabucodonosor e os animais que surgem do mar. Então, todo esse período, todas essas duas profecias, elas abordam todo o período, desde a Babilônia até o final dos tempos. Vai ali até os reinos divididos, que é o que a gente vive hoje em dia. Até a quebra da estátua, né? Até o fim de tudo, né? Uhum. Que é a volta de Cristo. Já a profecia de Daniel 8 e 9, que é o que a gente está estudando essa semana, não vai até lá. Essas profecias vão até a purificação do santuário no dia da expiação divina. Que daí é ali você pode ver que o bode, ele vai ter ali o chifre central na testa dele, que a gente entende como sendo Alexandre, né, o rei da Grécia. A Bíblia fala, a gente entende não, né? Na Bíblia fala o rei da Grécia. E ele foi cortado, nasceram 4, que seriam outros reis que sucederiam eles, né? A gente entende aí como sendo seus generais, né? O Seleuco, Ptolomeu. Eu não vou lembrar os nomes. Também não vou lembrar, eu só lembro que tinha o Seleuco e o Ptolomeu, porque eu acho esses nomes muito engraçados. Aí surgiriam esses 4 chifres, representando esses 4 reis, que não teriam a mesma força do primeiro rei, e de um deles surgiria um pequeno chifre, que ele se expandiria e ele cresceria, e ele iria ferir e é de encontro ao reino do céu. E aí alguém pergunta, um santo pergunta para um santo, até quando vai isso? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então a gente entende que, tipo assim, até a profecia, até os animais, eles não vão até o tempo do fim. Os animais de Daniel 8, eles vão até o período da expiação. Então essas tirinhas realmente ela não faz sentido nenhum, pelo menos para mim. Eu li, reli, pesquisei e eu não entendi por que eles colocaram ela aí. Eu ainda estou na esperança que foi um erro de impressão, que essa tirinha da semana que vem aí, alguma outra profecia. Mas é isso aí, vamos fazer uma revisãozinha ali? Se liga, galera, que tá na hora da revisão. Agora entra a musiquinha do Telecurso 2. Do Telecurso 2. Então vamos lá, revisãozinha. 457 é o marco do decreto de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém. A gente vai ter as 7 semanas, que vai terminar em 408, né, os 49 anos aí. Aí depois vai acontecer as 62 semanas até o batismo de Cristo e o início do ministério de Cristo. Meia semana, que vai cair bem na morte de Cristo. E aí mais meia semana, fechando as 70 semanas, que vai terminar em 34 depois de Cristo, no apedrejamento de Estevão. E aí, lá em 1844, a gente termina daí os 2.300 tardes. Tá bem claro aí, se você ler em Daniel 9, né, que vai ser quando o anjo vem e explica tudo, ele fala certinho, ele fala ali, né, para aquele que é sábio, vai entender que quando for dada a ordem para reconstruir Jerusalém, né, início ali, aí a gente vê que é o decreto do rei Artaxerxes, e com a vinda do ungido, né, a gente entende que se você ler, principalmente se você fizer um estudo nas linguagens originais da Bíblia, você vai entender que quando ele diz ungido, ele se refere ao batismo de Cristo mesmo, né? E aí meia semana, é só fazer a conta aí, meia semana vai dar ali entre 3 dias e meio, né? 3 dias e meio seriam 3 anos e alguma coisinha. Então, o ministério de Cristo, entre o batismo dele até a morte dele, 3 anos. Aí depois disso, em
em 34 depois de Cristo, mais 3 anos, porque vale lembrar que Cristo morreu no ano 31 depois de Cristo. Então, mais 3 anos, em 34 morre Estevão. E assim se encerra mais uma semana. E ali o povo realmente, ali a gente entende que depois disso o povo de Israel perdeu completamente aquele protagonismo na salvação. Não que o povo de Israel, não que os judeus hoje não tenham o direito à salvação, tá? Eles têm sim, mas assim, o povo Israel, a instituição nação Israel, perdeu esse direito, de acordo com essa profecia. E outro ponto interessante é que, assim, na profecia fala que vai cessar o sacrifício do cordeiro, né? Isso acontece com a morte de Cristo, igual a gente comentou já, figurativamente o cordeiro ele sai. Só que acontece também na prática, depois que o templo é destruído. Sim, hoje... porque no ano 70 depois de Cristo acontece o cerco de Jerusalém e a cidade é destruída, e até hoje o templo não foi totalmente restaurado. E era uma pergunta que eu tinha, assim, eles acham que Jesus ainda tá para vir, para libertar Israel e tal, mas por que eles não estão sacrificando o cordeiro ainda, igual a tradição, né? Ou será que eles fazem e a gente só não presta atenção? Mas não acontece, pessoal, porque o templo de Israel, o templo de Jerusalém, ele está derrubado, ele está destruído. E até hoje eles estão tentando reconstruir aquilo lá. Então, profeticamente, Deus ele acabou com o sacrifício. Então é bem doido você pensar nisso, que até aí a profecia se cumpriu, né? E vale um adendo aqui, uma coisa que meu pai sempre me disse, né? Tá bom, o povo de Israel ele perdeu ali o protagonismo na salvação, mas você pode ver que é um povo abençoado por Deus, até hoje. Se você for ver a nação de Israel hoje em dia, ela é uma das mais tecnológicas do mundo, é uma das nações assim... Apesar de todo o conflito que eles passam, é uma nação próspera até hoje. O povo judeu, apesar de todo o sofrimento que eles vieram sofrendo ao longo do tempo, em decorrência que o sangue dele caia sobre nós e nossas crianças, né? Eles pediram por aquilo. Então você pode ver que o povo judeu, toda essa questão do antissemitismo, né? E até o cara do bigode lá que apareceu na Alemanha, a gente vê que o povo foi um povo que ele sofreu muito, mas também foi um povo sempre muito que conseguiu resistir muito ao tempo. Uhum. Porque tanto que esse povo foi perseguido, eles eram para ter acabado. Então a gente vê que Deus ainda assim até hoje tem um carinho especial pela nação de Israel, mesmo que eles não tenham mais um protagonismo da salvação. Bom, gente, então acho que a gente fecha o nosso tudo por aqui. Então, de novo, leiam, né? Vamos estudar aí melhor. A gente comentou aqui, mas é muito interessante dar uma lida melhor. Quase tudo que a gente falou aqui está baseado na Bíblia e nas interpretações da Igreja Adventista sobre as profecias. A gente fez um outro comentário aqui que é a nossa visão a respeito. Uhum. Então vocês podem discordar. Essa questão do povo de Israel mesmo aqui é total visão minha do meu pai aqui em casa conversando, assim, trocando uma ideia. E falou, nossa, faz sentido. Então, tipo assim, e outra coisa, tá? Ah, mas as datas estão erradas, não me convenceu. Galera, aconteceu, tá bom? Aconteceu. Se você pega ali, as 70 semanas, elas aconteceram como tinha que ser. Então, seja 843 ou 844, a gente já está em 2023, né, galera? Então, aconteceu já. Então, não tem por que a gente achar que a profecia não se cumpriu. Porque tudo, até a morte de Estevão ali, as 70 semanas, acontece como tem que ser. Até o ano, até a data para a reconstrução da muralha de Jerusalém. Então ali, o ser humano pode ter falhado. O ser humano pode ser que ele tenha realmente contado errado os anos ali. Igual eu comentei aqui, né? Teve os 10 dias que sumiram de 1582. Cristo nasceu em 3 antes de Cristo. Sabe, tem uns erros meio malucos aí, e assim, isso pode ter ocasionado ali a diferença de data de 43 para 44, mas mesmo assim, a profecia aconteceu. O que pode ter falhado é a interpretação humana sobre isso. E esse ponto profético, pra mim é um ponto, assim, que me dá, sabe, essa certeza de que, pô, a Bíblia não é uma doideira, não é só tipo, mito, tipo, assim como a mitologia grega é a mitologia hebraica. Tipo assim, Moisés abriu o mar, Elias subiu pro céu numa carruagem de fogo. Isso é doideira, gente, se for pensar na questão prática da coisa. Mas assim, quando a gente vai para Daniel e vê todas essas profecias acontecendo assim, com uma precisão absurda, cara, eu acho isso assim, fantástico. E quando a gente vai para o Apocalipse e vê que a gente está assim,
cara, no tempo do fim, é muito pra gente refletir, assim, de como tá a nossa vida, né, no fim das contas. Sobre essa questão aí do povo de Israel, né, da Bíblia ser um livro maluco, igual você comentou aí. A gente pega e acompanhando ali a Bíblia, creio eu que a próxima semana a gente vai falar sobre isso, mas se vocês olharem no capítulo 10 e 11, que é o próximo, ele vai falar com detalhes sobre guerras entre os reinos do norte e os reinos do sul. Ali aquela região ali da Mesopotâmia, que vai ter ali Grécia para o norte e o Egito para o sul, aí depois mais ao norte surge a Roma, né? E ali ele vai descrevendo as guerras entre esses povos. E no capítulo 9 a gente viu que ele fala claramente Grécia, né? E se você for estudar o domínio grego, né, tal como ele é descrito na Bíblia, porque vem igual na visão do capítulo 7, vem com 4 asas, e agora na visão do capítulo 8 é um bode que nem toca o chão de tão rápido que ele vem correndo, com um único chifre no meio dos olhos. A gente entende como sendo o primeiro rei da Grécia, que aí é a pessoa do Alexandre o Grande. Esse cara surgiu em 330 a.C. E de novo, os anos eles vêm decrescendo, né, antes de Cristo. E se você fizer uma continha, ele vem ali mais de 100 anos depois da reconstrução do decreto de Artaxerxes, que já também era outro dado que Daniel tinha previsto. Então como que Daniel ia tirar isso da cabeça dele, né? O povo grego ele existe assim há mais ou menos 1100 a.C. Mas eles só foram começar a se tornar uma nação poderosa, algo que realmente ia conquistar o mundo, ali no ano 300 a.C. Então não, 300 não, né? Ali no ano 350 a.C. que eles foram começar a tomar esse corpo de dominação mundial. Então como que Daniel ia adivinhar isso da cabeça dele? Então realmente isso é uma coisa... Quando a gente estuda profecias, a gente às vezes fica muito preso ao amor de Deus, né? Na Bíblia. Não, porque Deus nos ama, mas quando você estuda as profecias, ele dá um atestado de veracidade tão grande para a Bíblia, que o amor de Cristo ele ganha um protagonismo a mais, assim, ele ganha um detalhe a mais, porque você realmente fala, nossa, ele descreveu a história, então não tem por que ele estar mentindo nisso. Então realmente o amor de Cristo é real, porque tudo que ele disse ali é verdade. Porque se você pegar um depoimento de alguém, se essa pessoa contar uma mentira no meio do depoimento, isso compromete todo o depoimento dela. Então se as profecias não tivessem se cumprido, se Daniel não tivesse recebido a verdade, provavelmente a gente colocaria em xeque, em questionamento aí o amor de Cristo. E tem outras profecias, né? Além de Daniel e de Apocalipse, tem outras que aconteceram ali. Abraão mesmo já sabia que o povo, o povo de Deus, eles sofreria a escravidão no Egito. Tem a profecia em relação a Ciro também, que acontece. Profecia que simplesmente está lá o nome do cara, né, na Bíblia já, tipo na Torá, né, que é o que existia na época, nos livros. E aí Daniel falou, o imperador, que era o próprio cara, o Ciro, o Daniel falou, teu nome tá escrito aqui na profecia, cara. Tipo assim, é muito doido isso. Sim, cara. E aqui, só fiz uma pesquisa rápida, Daniel é 530 a.C., né? São 200 anos antes do imperador Alexandre. Sim. Como que ele ia adivinhar isso? Então é uma parada muito doida. Porque assim, a gente falou na outra semana, na outra lição, que porque aqui a gente entende, porque não foi dito os nomes. Mas, caramba, ele disse, cara, pra queimar a língua aqui, capítulo 8 tá lá. Não, porque esse animal é a Medo-Pérsia e esse outro animal aqui é a Grécia. Mas é isso aí, é um tema complexo. Teve coisas que a gente falou aqui que são bíblicas, teve coisas que a gente falou aqui que é a nossa visão. Então não leve o que a gente falou como sendo a verdade. Estudem, né, a Bíblia, estudem a lição. E outra coisa, se a gente tiver comentado alguma coisa absurda, alguma coisa que, vocês erraram, cara, vacilo, dá uma comentada no YouTube aí. Comenta com carinho, meu amor, tá, galera, que a gente tá começando. A gente vai retratar, vocês viram? A gente se retratou esse episódio. Episódio que a gente se retrata. É isso aí. É isso aí, pessoal. E comentem aí o que vocês acharam da tirinha também, o que vocês acharam da lição de maneira geral.
é isso aí, pessoal. Sem mais nada a comentar sobre a lição dessa semana. Eu sou o Gabriel Aparecido. Eu sou o Vinícius Parolin. E esse aqui foi mais um Outro Ponto Podcast. Até mais, até semana que vem, pessoal. Até.